Este vídeo fez parte de uma palestra que ministrei no ano de 2022 na UFRN. O intuito foi mostrar a interdisciplinaridade dos conteúdos da física. O assunto abordado é de interesse de profissionais da educação física, fisioterapia, medicina, biologia, física e para quem for curioso assim como eu. Se persistirem nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Olá, vamos estudar um pouco sobre a biomecânica das alavancas presentes no corpo humano, mas para isso temos que entender alguns conceitos físicos que estão presentes nesse assunto. Vamos começar pelo torque, que pode ser entendido como o equivalente rotacional da força. É a capacidade que uma força tem de produzir rotação. Então, para se ter torque, é necessário de uma força, como mencionado anteriormente, e também de uma distância, que é a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. Sua definição é dada pelo produto da força pela distância d, que pode ser chamado de braço de potência. Para exemplificar melhor, vamos tomar o exemplo de uma porta. Imagine que você faz uma determinada força F para abrir essa porta. Observe a posição da maçaneta dessa porta, que foi colocada propositalmente para você refletir. A distância, que pode ser entendida como braço de alavanca, é a distância entre a aplicação dessa força na maçaneta até o eixo de rotação da porta. Se você alguma vez já tentou fazer isso na sua vida, sabe que vai ser difícil rotacionar a porta para ela abrir. E isso se deve ao fato de que o braço de alavanca é muito pequeno comparado ao que vemos no dia a dia. As portas usuais não apresentam maçaneta próxima ao eixo de rotação, nem no meio da porta, mas sim o mais longe possível do eixo para que possa se aumentar o braço de alavanca e com isso a força aplicada tem uma maior capacidade de produzir rotação. Da mesma forma temos a chave de roda, que é acoplada a um parafuso de maneira a rotacionar esses objetos em rodas automotivas. Caso a força que você esteja aplicando seja insuficiente, você pode simplesmente prolongar a barra, aumentando o braço de alavanca e assim obtendo uma maior capacidade de produzir rotação. Você já deve ter observado esses exemplos em algum momento na vida. Agora que estudamos um pouco sobre o torque, vamos apresentar os conceitos de alavanca. Uma alavanca é composta de alguns componentes básicos. Um desses é o eixo de rotação, uma barra ou algo nesse sentido, uma força resistente, que pode ser realizada por algum objeto, e uma força responsável por rotacionar esse sistema, que vai ser a força potente. Como a força potente tem a intenção de rotacionar esse sistema, irá produzir um determinado torque, onde o braço que se estende do ponto de rotação até a aplicação dessa força potente, que por sua vez gera um torque potente, será chamado de braço de potência. Analogamente, a força resistente, que resiste à rotação da força potente, também vai gerar um torque, chamado de torque resistente, que também apresenta uma distância entre a força resistente e o eixo de rotação, que vamos chamar de braço de resistência. Dito isso, vamos identificar os três tipos existentes de alavancas. Primeiro, temos a alavanca interfixa, onde o eixo de rotação se encontra entre a força potente e a força resistente, assim como uma gangorra. Vale ressaltar que essas forças podem estar em qualquer posição, desde que obedeça à condição inicial do eixo central. No exemplo a seguir dessa alavanca, temos uma posição de equilíbrio, ou seja, a capacidade de produzir rotação de um lado é a mesma capacidade de produzir rotação do outro lado. Isso significa que o torque gerado pela força potente é o mesmo torque gerado pela força resistente. Suponha que, nesse exemplo, o braço de resistência seja 5 metros, o braço de potência 10 metros e a força resistente seja de 100 newtons, o peso equivalente a 10 kg. Qual será a minha força potente? Igualando os torques no sistema de equilíbrio, vamos encontrar uma força potente de 50 newtons, menor que a força resistente. Isso significa que obteremos uma vantagem mecânica, visto que vou realizar uma força menor e um esforço menor para suportar um objeto mais pesado. Se você reparar no exemplo, vai perceber que essa vantagem está relacionada aos braços da força potente e da força resistente, de maneira que podemos escrever vantagem mecânica igual ao braço de potência sobre o braço de resistência. Essa expressão nos diz que se os braços forem iguais, não vou ter nenhuma vantagem mecânica. Caso eu tenha um braço de potência maior que o braço de resistência, assim como no exemplo anterior, vou obter uma vantagem mecânica, necessitando de um menor esforço para suportar um maior peso. E se eu tiver um braço de resistência maior que o braço de potência, eu vou ter uma desvantagem mecânica. Nesse caso, vou ter que realizar uma força maior e um maior esforço para suportar um outro objeto. Vamos analisar essas situações para o caso das outras formas de alavancas.
Para o caso da alavanca interresistente, a força resistente se encontra entre o eixo de rotação e a força potente. Perceba que essa configuração vai fazer com que o braço de resistência seja sempre menor que o braço da força potente, assim como exemplificado anteriormente. Vou obter uma vantagem mecânica. Já no caso da alavanca interpotente, a força potente se encontra entre o eixo de rotação e a força resistente. Nesse caso, o braço de resistência será sempre maior que o braço da força potente, me gerando uma desvantagem mecânica. Agora, vamos associar esse conhecimento ao sistema muscular humano. No nosso corpo temos o tecido muscular, que é caracterizado por sua capacidade de contração. Há 3 tipos de tecidos musculares: tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular não estriado e tecido muscular estriado esquelético. O tecido muscular cardíaco, bem como o tecido muscular não estriado, apresentam contração involuntária, assim como o nosso coração no processo de sístole e diástole, e o sistema digestivo, o qual apresenta o esôfago que conecta a faringe ao estômago. Ao ingerir um alimento, os músculos lisos que compõem o esôfago se contraem em contrações peristálticas até o bolo alimentar chegar no estômago, sem a necessidade de você pensar para fazer isso. Já os músculos estriados esqueléticos estão associados ao sistema esquelético e apresentam contração voluntária de maneira consciente. Com relação a essas contrações, temos a contração isométrica, onde o músculo desenvolve tensão sem que haja alteração em seu comprimento, não havendo nenhuma alteração no ângulo da articulação. A contração isotônica, que pode ser dividida em concêntrica e excêntrica, caracteriza-se pela presença dinâmica das contrações musculares. A fase concêntrica, por exemplo, acontece devido à maior força produzida pelo músculo em relação à resistência oferecida, ocorrendo um encurtamento do músculo e fazendo com que a origem do músculo se aproxime da inserção. Já na fase excêntrica, a resistência é maior do que a força exercida pelo músculo, ocorrendo um alongamento do músculo e fazendo com que sua origem se afaste da inserção. Dito isso, vamos observar como esses conhecimentos se conectam. O fulcro, ponto de apoio ou eixo de rotação, no corpo humano corresponde às articulações, ao redor das quais giram segmentos corporais. A força potente corresponde ao esforço executado pelos músculos, que através da contração executam o movimento. Já a força resistente, representada pela carga a ser movimentada pela alavanca, pode ser segmentos corporais, como o próprio peso do crânio ou do corpo, e objetos desportivos, como bolas, pesos, discos ou dardos. Para o caso da alavanca interfixa, temos o exemplo do crânio, onde a força resistente ao próprio peso do crânio e a força potente exercida pelos músculos extensores do pescoço. Essa alavanca é importante, pois ajuda na correta postura humana, fornecendo equilíbrio. Nesse exemplo, caso esses músculos posteriores relaxem, a força resistente gerada pelo peso do crânio gera um maior torque resistente e a cabeça pende para frente. Por isso, na maior parte do tempo, esses músculos realizam a contração isométrica, desenvolvendo tensão, mas sem alterar seu comprimento para manter o crânio estável. Para o caso da alavanca interresistente, temos o exemplo dos nossos pés, onde a força potente exercida pelo músculo gastrocnêmio, na fase concêntrica, consegue erguer nosso corpo, que representa a força resistente a ser vencida. Perceba que nesse caso temos o braço da força potente maior que o braço da força resistente, gerando uma vantagem mecânica, ou seja, necessitamos de um menor esforço para suportar uma grande resistência. Por isso, essa alavanca é uma alavanca de força, e você consegue suportar um maior peso em exercícios de panturrilha, quando comparados aos exercícios de braço, que vamos ver a seguir. Já para o caso da alavanca interpotente, presente principalmente nos nossos membros, como o caso do braço e o movimento do bíceps, cujo tendão está inserido na tuberosidade do rádio, temos uma desvantagem mecânica, pois o braço de resistência referente ao peso na mão é maior do que o meu braço de força. Isso faz com que precise de um maior esforço para suportar essa carga, tanto isometricamente, na fase concêntrica ou excêntrica do movimento. O mesmo raciocínio se aplica à elevação frontal ou lateral, cujo ponto fixo é a articulação glenomeral, a resistência e o peso na mão e a força potente no deltoide, e também pode ser aplicado o mesmo raciocínio ao quadríceps, cuja inserção do vasto intermédio, reto femoral, vasto lateral e vasto medial se inserem até a tuberosidade da tíbia, fazendo com que uma de suas funções seja a extensão do joelho, que vemos em um exercício de cadeira extensora, por exemplo. Esse tipo de alavanca encontrada nos membros não proporciona força, como o músculo gastrocnêmio da panturrilha, mas uma maior velocidade e
amplitude de movimento. E isso tem uma justificativa evolutiva. Devido à maior presença dessas alavancas no corpo humano, foi possível desenvolver maior agilidade na nossa movimentação, que favoreceu em possíveis fugas de predadores, em grandes migrações, bem como a caça e a coleta de alimentos. E com relação a esse último, também temos uma outra adaptação que nos favorece no corpo humano. Somos seres onívoros, ou seja, em nossa dieta podemos comer alimentos de origem vegetal ou animal. A alavanca presente na nossa mandíbula é do tipo interpotente, sendo o músculo masseter responsável pela força potente e o alimento representando a força resistente. Os nossos dentes incisivos, por exemplo, servem para cortar alimentos com menor resistência, como algumas frutas e verduras, estando completamente de acordo com a alavanca, porque, nesse caso, o braço de resistência do alimento é maior do que o braço de potência do músculo mandibular, gerando uma desvantagem mecânica. Temos também os caninos para rasgar alimentos, como a carne, e os premolares para triturar alimentos duros, crocantes ou secos que apresentam maior resistência. Quanto mais o alimento se aproxima dos últimos dentes, seu braço de resistência se torna menor e sua vantagem mecânica aumenta. Dessa forma, os seus dentes traseiros obtêm um menor esforço para mastigar alimentos duros do que se você tentar fazer o mesmo com seus dentes frontais. Então é isso. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e também escreva seu comentário. Muito obrigado por ter assistido.